tem as open sources, né? Que são tipo a Unity, RPG Maker é uma engine também, a Unreal, né? No caso Unreal 4, Unreal 5 que vai ser lançado esse ano. Se eu não me engano, a Frostbite tem uma versão free, né? Enfim, tem uma infinidade delas. Agora, a questão do Pokémon GO, o que eu sei da história do jogo, eu não sei como que é a engine, não sei nada desses bagulho. O que eu sei é o seguinte, quando eles desenvolveram Pokémon GO, o que acontece é que a Niantic, a empresa que desenvolveu, ela já tinha um jogo, que eu não sei como que era o jogo, mas ele usava já o mapa do planeta inteiro como mapa do jogo, né? Via satélite, igual é o Pokémon GO, mas era um outro jogo. E aí a única coisa que eles fizeram foi pegar exatamente a mesma estrutura que eles já tinham nesse outro jogo e criaram Pokémon GO em cima com a ajuda da Game Freak e da Nintendo, né? Que aí teve que pegar a licença da Nintendo, todos os bagulho para poder fazer o Pokémon. Agora, qual é a engine que usa? Eu sei que, assim, em qualquer engine você consegue fazer o sistema do jogo. Tipo, aparecer o bichinho quando você anda, você tacar a bolota, capturar ou não, usar fruta. Pá, esses bagulho tudo eu sei que dá para fazer. Agora, como que eles fizeram pro mapa ser via satélite, né? Porque se você parar para pensar, é literalmente como se ele pegasse e desse um Ctrl+C, Ctrl+V no Google Maps, né? Mas eu não sei se é exatamente com o Google Maps ou se é um sistema de satélite próprio para eles pegarem o sinal lá e, tipo, mapear as ruas, os quarteirões, tudo os bagulho, para levar para dentro da engine do jogo. Isso eu não faço a menor ideia de como é feito. Mano, eu fico imaginando, tipo, as possibilidades que você ter uma integração com o mapa real, tipo, dá pra você desenvolver jogos, tá ligado? Tipo, Então, um lance, milhares de possibilidades, velho. um lance que eu acho tenebroso, assim, é que quando lançou Pokémon GO, né, quando você instala Pokémon GO a primeira vez, ou quando você reinstala, ele vem com aquele modo RA de realidade aumentada ligado. Aquilo lá é um sistema de mapeamento para dentro da sua casa, para o Google saber como é a sua casa por dentro, mano. Cara, Eita, eita. tipo, eu não jogo de jeito nenhum com RA ligado, tá ligado? Caraca, o bagulho já tá meio tipo, sei lá, cara. Você é louco, mano. Os caras tá Então, dentro da sua casa. o bagulho é sinistro, mano. É Como que é sinistro, velho. aquela série que é tipo futurista? Esqueci o nome do bagulho, Black mano. Mirror. É Puta, total mano. Black Que Mirror, mano. série. Total. Nossa, série foda demais. Né? Enfim, né? Mas vamos lá. E o RA, como disse o Bruno, ele só atrapalha, mano. É horrível jogar no modo RA, Não, velho. e tem um app agora que joga você pra um determinado local, né, velho? Tipo, aleatoriamente. E Isso eu não aí, tô tipo, ligado. acontece umas bizarrices, tipo. Você não viu esse aplicativo ainda? Não, não. Tipo, é tipo aleatório, ele te dá um ponto no mapa para você seguir lá. Você faz tipo, o que que você, qual que é seu desejo? Tipo, o que que você mais deseja? E aí ele joga um ponto no mapa e se você for até lá, diz que você realiza esse objetivo, enfim. Mas, tipo, Ah, velho. essas possibilidades de mapas eu acho muito louco, tá ligado? Muito da É, hora. quando você mexe com isso aí de integração com as paradas mais real, é sinistro. É igual a notícia que é rumor, né? Que falaram que isso já há muito tempo atrás, né? Logo que lançaram GTA V, passou uns meses, aí surgiu um rumor. A Rockstar não confirmou, mas também não disse que não na época. E agora já tem um novo rumor que vai ser o GTA 6 vai ser, como é que fala? Com um protagonista mulher. Já tô oriçado por conta disso. Mas o primeiro rumor que saiu foi que o GTA 6, como eles já previam que ia ser para a próxima geração, ele vai ter o mapa do jogo vai ser os Estados Unidos inteiro. Só que em uma escala pouco reduzida. Se isso vai acontecer Só ou não, não que sei. você tá ligado que esses negócios de mulher no jogo os caras não tá gostando. Tem gente que tá criticando o jogo, tanto o Nossa, é GTA muito como o louco, The velho. Last of Us. Você é louco, Last of Us, mano. Ó, vou falar um bagulho pra vocês. Eu joguei Last of Us 2 recente, que eu comprei ele no fim do ano. Mano, assim, teve a galera que não gostou da história tal, mas, mano, vou falar pra vocês.
eu fiquei numa dúvida cruel, assim, ó. Não, sem spoiler, mano. Eu não tomei spoiler nenhum e respeito quem não quer tomar. Mas assim, eu amo o primeiro, Last of Us 1. E eu não consigo definir qual é melhor, o 1 ou o 2. Em termos técnicos, o 2 é absurdamente melhor que o 1. Ele é muito melhor. Também, né? Dá pra tocar violão no 2. Tipo, o gráfico, jogabilidade, mecânica, mano, tudo é melhor. Tudo. Agora, só em o termos ruim dele, do jogo, cuidado com o que que você o vai falar Joel pra não dar morreu, spoiler. né? Ai, dê spoiler. Só o ruim que o Não, Joel morreu. para de falar, mano. Tem gente que não quer tomar spoiler. Bane ele da sala. Inferno. Respeita o bagulho. Aí, ó, a galera já ficou nervosa com você, ó. Respeita a nossa história, velho. Então, assim, agora em termos de jogo Acabei de total, comprar né? um Mega Drive, velho. Ô, louco, mano. Na sua cidade já lançou Rei Leão, Lucas? No cinema? O Não, desenho? eu sou daquele. Eu não sei vocês, mas eu sou daquele cara que, tipo assim, o primo mais. O tio tem o primo mais rico da família. Aí o cara tem o PlayStation 3 e você tem o Super Nintendo, tá ligado? Aí quando você consegue um Play 1, o cara tá no Play 4, tá ligado? Tipo, aquele cara que fica namorando. Eu sei que vocês estão zoando, mas eu literalmente ganhei um Mega Drive recentemente. Sério? Oh, mas é relíquia, né? Mortal Kombat, velho. Então, foi meu primeiro console de infância. Eu fiquei com tanta saudade, eu chorei e consegui ganhar um. Que da hora. Stephanie, que da hora. isso daí você tem que colocar num lugar de destaque, tá ligado? Porque Mega Drive, quem tem um Mega Drive é relíquia, velho. É aquele CD? Eita, mano, eu tô com pé CD. Ave Maria, eu acho que eu sou futurístico, então. Eu sou futurístico, eu tenho tudo no PC. Eu tenho Play 1, eu tenho Nintendo, eu tenho tudo no PC, velho. Ai, mano, essa história do Mega Drive foi uma das coisas mais emocionantes que eu já ouvi. Ó, galera, então. Vamos falar aqui agora. O papo tá bom? O papo tá bom, mas a gente tem que começar. Então, última coisa que eu vou falar a respeito de Last of Us em termos de jogo como um todo, né? Tirando a questão técnica que eu acabei de comentar, eu não sei definir qual é melhor, se é o 1 ou se é o 2. Tipo, professor, bagulho é chill. Você vai dar spoiler, para. Não quero não vou dar spoiler, não quero nem ouvir mais o Last of Us, vamos falar da aula agora. Então, entre The Last of Us 1 e 2, eu prefiro Uncharted. Prefiro... Mas então, abrir um novo arquivo da Ctrl-N? Vamos lá. Gente, seguinte, boa noite para todo mundo. Espero que vocês todos estejam bem, que vocês tenham feito um café da tarde maroto aí, ó, porque agora nossa finalização, beleza? Então, aproveitem para tirar as últimas dúvidas. São, assim, comparado com o que a gente já fez, vão ser poucas etapas, tá? Para finalização, mas elas são um pouco mais complexas em termos de o que você vai afetar, como você vai afetar, quais as coisas você vai fazer, em qual ordem, enfim. Então agora mano, trabalho de gente grande, tá ligado? Então, seguinte, eu já deixei o meu aqui aberto, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Aí, só escolher a minha tela. Eu já abri meu Photoshop. Tá aqui. Abram aí o de vocês também. Beleza? Ô, professor. Oi? Esse curso também poderia ser útil para eu, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, fazer um menu de um jogo, eu poderia fazer usando as técnicas que você vai nos ensinar futuramente? Só a estética, sim. Agora, a funcionalidade, não. Porque Sim, a gente não mexe com programação. Por exemplo, as animações desses que apresentam em menu, como, por exemplo, os menus de Final Fantasy, que é muito bonito. Não. Porque aí você mexe com outras coisas. Pra fazer animação é Java, mano, normalmente. Não sei dentro de jogo, mas em site, essas coisas, o pessoal usa Java. Mas dá pra você usar a imagem, que é o que ele falou, né? Que você vai definir lá as cores, tudo não sei o que você consegue usar. Mas a animação do botão e a função aí já é programação, né? Bom, então... Professor. Oi? Só resumindo o que você fez na aula passada, eu não consegui acompanhar o final. Vixe, qual parte? Que a gente fez bastante coisa na aula passada. Literalmente, tipo, só um resumo mesmo. Então,
basicamente o que a gente fez foi colocar a modelo aqui, né? Limpamos o fundo da imagem com máscara e tal. A gente criou ajustes de iluminação para o balão, para os personagens aqui do fundo. Criamos a iluminação aqui do trem. Criamos o efeito desfocado para o trem também. Que mais? Colocamos a iluminação do cenário. A gente deixou ela mais quente, né, para parecer um entardecer, né? Por isso que ela ficou mais meio roxa, avermelhada, alaranjada aqui nas árvores e tudo. Agora meio que tudo condiz, né? E que mais que a gente fez? Deixa eu ver aqui, foi o desfoque, a lanterna. A mudança do trio. No trio eu falei, da luz da sombra, luz e sombra no balão. Um efeito de fumaça que a gente criou aqui, ó, para deixar uma área da imagem um pouco mais clara do que o resto. Também a modelo, que eu acabei de citar. E o farol. O farol também já falei. Só, eu acho que foi só isso. Beleza, obrigado, professor. É nóis. Bom, então hoje, galera, a gente vai seguir exatamente de onde a gente parou, né? Que foi a colocação da imagem da modelo. Né? E aí, uma outra coisa também que eu citei que vocês podem fazer, né? Usa os elementos da imagem para cobrir coisas que estavam erradas, né? Por exemplo, eu usei o trio para cobrir o finalzinho aqui do trem. Vou usar a modelo aqui para cobrir essa outra parte, tal, e assim por diante, né? Para você conseguir uma composição um pouco mais refinada. Aí, ó, o que a gente vai até aqui? Problemas, dúvidas? Não? Sim? Tudo bem? Professor, só uma perguntinha. Diga. Entre usar o Hue Saturation, né, a parte de iluminação, e os levels, qual que é a diferença em si? Fiquei nessa dúvida aí. O Hue Saturation, ele trabalha com os 3 pilares da cor. Ele trabalha com a matiz, que é a tonalidade da cor, então azul, laranja, amarelo, é basicamente as cores do arco-íris. Né? São as matizes. Ele trabalha com saturação, que é a intensidade da cor. Né? E ele trabalha com a iluminação, que é quão clara ou escura é aquela cor. Os níveis, eles trabalham apenas com as tonalidades claras, médias e escuras da imagem. Então, por exemplo, mesmo que a imagem seja colorida, você consegue perceber aqui no relógio, por exemplo, ó, dentro desse quadrado. Você consegue perceber que esse anel, ele é claro. Você consegue perceber que os dentes da engrenagem são em tons médios. E você, consegue entender que o buraco onde eles estão são tons escuros. Então ele faz um cálculo das tonalidades, que são claro, médio e escuro. Né? Então os níveis ele trabalha só com tonalidade, para definir o que vai ser mais escuro, mais claro, se os tons médios vão ser mais próximos de tons escuros, mais próximos de tom claro, e o Hue Saturation, né, o matiz de saturação, ele já controla a colorização da parada. Ele também mexe com claro e escuro, né, por conta da iluminação, mas não na tonalidade dela. Ele mexe na tonalidade da cor, né, deixando a cor mais clara ou a cor mais escura. No caso do níveis, ele deixa a imagem de um modo geral. Sacou? Beleza. Obrigado. É nóis. Bom, então vamos lá, meus queridos. Dessa vez, a gente vai repetir a mesma parada que a gente fez no trio e no balão. Né? Professor, uma dúvida mais básica aqui. Como que eu faço para voltar no Adilson que a gente fez do ajuste de níveis? Se você criou ele pelo painel, é só procurar qual é o caso. Que no caso, por exemplo, do balão tá aqui, ó. É só clicar, selecionar essa camada, e aí dentro do painel de Adilsons você tem a aba de propriedades. Aí você consegue regular ela aqui. Beleza. Fechou. Tá? E falando nisso, né, aproveitando, em cima da modelo, a gente vai criar um Adilson de níveis e a gente vai fazer mais ou menos o mesmo trabalho que a gente fez, tanto no trio quanto no balão, tá? Então, seleciona a camada da modelo, que é a camada 11, vai nos Adilsons, acha o Adilson de levels, ou níveis, clica nele,
E agora ele vai começar a trabalhar, né, especificamente em cima da modelo. Lembrem, quando você cria um Adilson pelo painel, ele afeta tudo que está embaixo dele, a não ser que você peça uma máscara de corte para ele aplicar apenas na camada de baixo. Para quem não lembra, clica com o botão direito no Adilson, na layer do Adilson, aqui, Create Clipping Mask, ou criar máscara de corte, ou, pelo atalho, segura Alt e clica entre o Adilson e a camada 11. Professor, Pronto. Oi. você poderia me explicar o que é um Adilson? Assim, de novo, que eu não tô muito bem lembrado. São ferramentas de ajuste, mano. Servem para ajustar cor, iluminação, contraste, brilho, exposição, enfim, uma série de fatores. Cada Adilson serve para uma coisa específica. E aí, no caso, você cria, ele vira uma camada de ajuste. Ele vai o que está embaixo dele. Ah, tá. Valeu aí, professor. É nóis. Obrigado. Então, criei esse Adilson aqui, certo? E no caso da modelo, nós, novamente, vamos deixar a imagem um pouco mais escura. Né? Não precisa ser muito, tá? Nesse caso aqui, ó, eu joguei só um pouquinho do preto para dentro. Né? Ele já ficou numa... a imagem da modelo já ficou bem interessante. E, novamente, nós vamos usar a máscara do Adilson, né, para revelar pontos de iluminação que a modelo vai ter. Levando em consideração o sol que está lá no fundo, né, ele vai estar aqui, ó. Então, vai pegar um pouco desse lado e bem pouquinho aqui assim, tá? Então, pega o pincel redondo suave, soft round, opacidade. Eu gosto muito de trabalhar entre 20 e 30, então qualquer numeral aí entre o 20 e o 30 vai servir. Ó, 23 está ótimo. E lembrem, né, de alterar a cor clicando na setinha ou letra X no teclado. Com a cor preta, na máscara desse Adilson, a gente vai começar a revelar a claridade da foto original. Fazendo com que a modelo ganhe um pouco mais de brilho ao redor dela, principalmente aqui do lado esquerdo da foto. Tá? Você usou o Adilson? Eu tô no Adilson que eu criei, mano. Eu criei um Adilson para deixar a modelo mais escura e agora estou usando a máscara para deixar algumas partes da modelo mais claras. Entendi. Valeu. É nóis. Então, ó, no ombro dela também, né? Em alguns pontos apenas, ó. Não é muita coisa, mas se liga, ó. Antes, agora. Perceba que eu usei o Adilson para escurecer o centro da imagem da modelo, ou seja, o corpo dela, a cabeça, né? Os braços, ombros eu deixei clarão, né? Como a imagem original. Justamente por conta da iluminação que está vindo lá de trás, por conta do sol, tá? Bom, tendo feito isso, se você estiver de acordo com o que você já fez, né, com esse ajuste da iluminação da modelo, né, a gente vai criar uma nova camada acima dessa, no caso 11, Adilson de níveis da 11, e agora eu vou criar uma camada em cima dela. E essa camada eu vou chamar de óculos. Por qual motivo? Eu vou fazer o óculos dela ficar escuro. Tá? Então, nesse caso em específico, galera, é o seguinte. A gente vai fazer uma seleção aqui, porque dá para perceber reflexo, né, no óculos dela. Eu não quero que isso aconteça de uma forma tão intensa. Só que assim, é bem pequena essa área. Então, para poder fazer uma seleção legalzinha, eu vou usar meu laço poligonal. Não preciso de muito tererê, ó. Professor, como é que você clipa mesmo o Adilson na layer? Segura Alt e clica entre o Adilson e a camada. Valeu. Você vai reparar que o mouse vai ganhar um shape de quadrado com uma seta preta. Aí é só clicar. Então, ó. Ah, professor, mas não tá redondo certinho esse laço que você tá fazendo, não. Então, como eu disse, aqui, pelo menos, é
bem pequena, uma área bem pequena, ó. Nem dá para perceber direito, né? Então, não precisa ser uma seleção com 100% de exatidão, até porque levaria um tempo desnecessário para essa parte. Então, ó, faz a seleção das duas lentes com o laço, né? Que... Olha lá. Fiz das duas, mantendo as engrenagenzinhas, né, do óculos dela de fora da seleção. Eu só selecionei a lente. E nesse caso, eu já testei algumas vezes pintar com preto full power, mas não dá muito certo. Então, deixa a opacidade do pincel ainda em 23 e passa o pincel, ó, na lente uma vez, passa outra, mais uma, outra, até você ganhar uma tonalidade legal do óculos para ele ficar escuro, né? Tipo assim. E por que manter a opacidade? Porque a própria opacidade, ela mostra que o óculos é escuro, mas é aquela lente que você consegue ver através, não é tipo um Juliette, né? Que você não consegue ver através do óculos. Mas assim, o lance aqui é que não só a gente vai pintar, mas a gente vai jogar um efeito. E detalhe, eu fiz a seleção e a pintura na minha camada óculos, tá? Então, se eu desligo ela agora, some a tinta, o óculos está original ainda, né? Aqui fizeram um transition. Aí, a gente vai jogar uns efeitos de mesclagem aqui. Eu vou tirar a seleção agora com Ctrl D e vou jogar uns efeitos de mesclagem para ver se fica melhor, se não fica, enfim. Vamos fazer uns testes aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Normal, multiply. Não mudou muita coisa não. Lighting, não. Overlay. Ah, o overlay ficou top, hein, mano? Caraca! Gostei. Por enquanto o overlay tá ganhando. Soft light, hard light não. Soft light também ficou interessante, não muito. Linear não. Doug, Oi. só uma dúvida que eu esqueci. Esse menu ele funciona como se fosse um filtro também? Esse que eu tô usando? Isso. Não exatamente, mano. Tipo, ele é assim, filtro, Adilson, modo de mesclagem, uma coisa que a gente ainda vai ver, que é o estilos de camada, todos esses paranauês, eu classifico eles como efeitos do Photoshop. Só que cada um tem a sua classe própria, né? Então, por exemplo, filtro, ele é como se você jogasse alguma coisa sobre a imagem. O Adilson é você controlando as propriedades da imagem, né? Então é dentro da própria imagem. No caso, o modo de mesclagem, ele pega o que você tem na camada que você está aplicando a mesclagem e ele afeta, a partir dela, a camada de baixo. Então, não é exatamente um filtro, mas ele pega, por exemplo, no nosso caso aqui, a mesclagem que eu estou aplicando no óculos, ela está afetando diretamente o que está abaixo dela. Igual quando eu falei, putz, ó, aqui no normal a gente pintou de preto. Só que no overlay, no sobrepor, ele deixou, o que ele fez? Ele pegou a tonalidade escura do óculos e mesclou com a tonalidade do rosto da modelo. Por isso que ficou essa lente meio avermelhada. Sacou? Então ele pega a layer de cima, que você está aplicando o modo de mesclagem, e como se ele colasse na de baixo. Então, assim, cada um desses grupos aqui, até aproveitando essa dúvida, eu não lembro se eu expliquei certinho isso, eu acho que sim, mas se eu não expliquei, eu vou explicar agora. Cada grupo do modo de mesclagem afeta a imagem de um jeito diferente. Então, por exemplo, o primeiro grupo é a imagem normal, e esse efeito dissolve é como se o Thanos instalasse o dedo na sua imagem. Por exemplo, se eu jogar o dissolve aqui no óculos, ó,
Ele fica granulado, como se ele estivesse desfazendo, dissolvendo mesmo. Aí, vem os outros. Esse segundo grupo, que vai do Darken ao Darker Color, né? Ele serve para mesclas de tons escuros e elimina tons claros, tá? O terceiro grupo é o inverso. Ele vai do Lighten ao Lighter Color. Ele serve para mesclar tons claros e eliminar tons escuros. Só que cada efeito dentro do grupo aplica essa propriedade de um jeito diferente. O quarto grupo, que é o grupo do overlay ou do sobrepor, ele serve para mesclas de iluminação. Então ele pega a iluminação da imagem de cima e mescla com a iluminação de baixo. O quinto grupo é muito raro da gente usar, mas ele é efeito de revelação de foto, né? Aquelas técnicas de revelação de foto. Então, exposição à luz, aquela luz estranha que usa em quarto escuro, esses bagulho assim. Então, é bem raro ver alguém usar. É usado quando a pessoa quer um efeito muito louco. Aí a pessoa usa, né? E o último grupo, o do Rouet, saturação, color e luminosidade, adivinha? Ele faz mesclas de cores. Especificamente, ele pega a cor de cima e mescla com o que você tem embaixo, né? Só que cada um aplica isso de um jeito diferente, como eu disse, tá? Eu consigo aplicar um efeito desse sobre outro? Consegue se você fizer tipo assim, ó. O meu óculos aqui, eu já escolhi, eu vou deixar overlay. Se vocês quiserem deixar overlay ou normal, ou testar outro efeito, fica a critério. O meu eu vou deixar overlay porque eu gostei muito. Mas digamos que eu queira fazer uma segunda mescla para mesclar com o overlay, para mesclar com o rosto da modelo. Eu vou duplicar. Oi, fala. Como você colocou no overlay mesmo? Você poderia só mostrar. Clica na barra normal e troca para overlay. É que eu precisava que estava embaixo. Eu olhei, onde eu tinha clicado, sabe? É aqui, ó, na barrinha onde está escrito normal. Entendi. Aí, para mesclar dois, no caso, eu posso criar uma segunda. Vou criar aqui só de zoas uma camada. Não precisam criar essa camada de zoas. Vou criar aqui uma linha verde aqui, ó. Certo? Aí essa linha verde, eu quero que ela fique em multiply, ó. Aí ela tá em multiply em cima de um overlay que tá em cima da modelo. Aí eu consigo sobrepor efeitos de mesclagem. Você cria uma nova camada, é isso? Você cria uma nova camada para mesclar uma nova coisa. Ou no caso, digamos, né? Eu quero mesclar eu quero mesclar uma nova lente para o óculos. Eu vou duplicar o óculos original, Ctrl J. São 2 overlays aplicados agora. Só que ao invés de deixar o outro overlay, ó, é um efeito normal, um efeito de overlay e o rosto da modelo. Aqui, digamos, eu quero aplicar o... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver um que vai ficar... Aqui. Não. Linear Light, não. Peraí. Soft Light, ó. Luz indireta, aplicada em cima de um overlay, aplicada em cima do rosto da modelo. Se ligou? E aí você consegue mesclar mesclas, por assim dizer. Saquei, valeu, Doug. E aí rola vários clip mask em uma camada apenas de tipo efeitos diferentes, tipo adicionados a uma camada? Sim, por exemplo, eu vou tirar a visualização aqui dessas duas, vou deixar a modelo normal, vou criar 5 camadas, todas elas em clip mask, só afetando a modelo. Olha só, não precisa fazer isso, tá? É só um exemplo. Mas ó, vou criar aqui uma mancha verde. E repara que a mancha verde, ela tá... Por mais que eu pinte fora, e eu pintei fora do corpo da modelo, ela não tá afetando por quê? Porque ela já veio com o Clipping Mask. Nossa, como? É porque eu criei uma camada entre a original e um Clipping Mask já existente. Aí, por exemplo, se eu criar outra, ó, ela já vem em Clipping Mask. Aí eu vou pegar um violeta aqui, e aí eu vou pintar aqui em cima. Como é que se faz um Clipping Masking? Clica com o botão direito, Create Clipping Mask. Em cima da camada que você quer fazer o Clipping Mask.
Aí, ó, por exemplo, eu pintei agora essa segunda camada de roxo, ó. Só que nessa de roxo, eu quero aplicar um overlay. Então, nada me impede que essa camada tenha um overlay, essa não tem efeito nenhum, mas as duas estão clipadas na modelo. E aí, mano, o céu é o limite. Na verdade, o seu processador... E dá pra rolar, tipo, um levels nisso e, tipo, Sim. vários efeitos? Poderia fazer um clip masking de novo, só pra eu ter uma noção de como é que se faz? Clica com o botão direito na camada que você quer dar clipping mask. E aí você aperta Create Clipping Mask. Aí ela já aplica. Ah, tá, valeu. É nóis. Então, tipo, se eu sair criando a Dilson aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma Dilson de níveis já. Se por algum acaso eu criasse uma Dilson de Hue Saturation e colorizasse a modelo em verde, né? No caso, eu colorizei a imagem inteira. Porém, opa, eu vou aplicar o Clipping Mask aqui, ó. Pronto, ele só afeta a modelo. E afeta a modelo e os níveis que eu criei para ela. Pra Se eu que criar serve? um outro, sei lá, um outro adjust, por exemplo, equilíbrio de cor. E aí agora eu quero que tudo fique mais magenta e mais azul. Aí eu pego e dou um clipping mask, só vai afetar o modelo. Pra que serve o clipping masking? Para fazer a camada afetar somente a camada que está embaixo. Pô, desculpa, é mais uma dúvida, na verdade uma curiosidade agora. Manda aí. A ordem das camadas dos clip masking afetam, por exemplo, a camada de cima afeta as de baixo, mas a de baixo não afeta as de cima. Por isso que você tem que se ligar na ordem que você está fazendo, porque, se por exemplo, aquele ditado de a ordem dos fatores não afeta o produto, no Photoshop afeta muito. Então, tipo, se você jogar, sei lá, que aí tem que acontecer na hora para eu poder dar um exemplo claro disso, mas se você aplica, por exemplo, um colorize do Hue Saturation numa imagem, e em cima você aplica, sei lá, níveis com modo de mesclagem, ou 3 modos de mesclagem, 3 layers, né, 3 camadas, cada uma com seu modo de mesclagem. A ordem dos modos de mesclagem afeta o efeito que você vai dar. Então tem que tomar cuidado, assim. Tipo, tem que ir testando certinho para poder fazer. Valeu. É nóis. Então, ó, óculos criado, né? E agora a gente vai inserir a imagem 12. A imagem 12 é a que eu mais gosto de colocar na imagem. Pelo simples motivo que colocou, diminui. Esse é o passo mais difícil que vocês vão executar. Joga aqui em cima do braço da modelo. Mede aqui, ó, bonitinho. Dá um Enter. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil. Dá um Ctrl T, ó. E aí, joga um Warp aqui, ó. Só para puxar esse ladinho aqui, ó. E trazer esse aqui um pouquinho mais para dentro, assim, ó. Só para ficar mais interessante, ó. Posicionou no braço da modelo, fechou. É isso. Essa é a 12. Inclusive, deixa eu passar ela para cima do óculos aqui. Que esse é o certo. É a que eu mais gosto de inserir na foto. Só que, assim como o nosso trio ganhou sombra de oclusão, o relógio da modelo também tem que criar sombra de oclusão no pulso dela. Como? Seleciona aqui o óculos, né? E cria uma camada para ficar entre o óculos e a 12. Não esquece de rasterizar a 12. Ah, já ia falar para você rasterizar. Ó, galera já tá ligada. E cria oclusão relógio. Essa nova camada que eu criei aqui, ó. Nela, pega o pincel preto, opacidade 20, 30%. Chega na parte de baixo. Na parte de baixo, a parte de cima não. Parte de baixo. E faz a oclusão acontecer aqui, ó. Pronto. Agora o relógio está posicionado certo.
Ô, professor. Oi? Eu vejo que você usa muito o laço poligonal. Certo. Mas assim, eu tenho que sempre usar ele, porque às vezes eu tenho o costume de usar o laço magnético mesmo. Pode usar o magnético. É que eu tenho o costume de usar o poligonal. Ah, entendi, beleza, então. Mas não é uma regra, não, mano. Pode fazer. Se você consegue chegar no mesmo resultado que eu de outra maneira, sem problema. Beleza. Tá? E agora, galera, para aquelas pessoas que sempre se perguntavam assim, nossa, mas como é que a galera fala que nas fotos de revista tem Photoshop? Então, a gente vai criar uma camada acima da 12. E essa a gente vai chamar de make, de maquiagem, de make be, de quem disse Berenice. É isso. Então, make. Jequiti. Jequiti, exatamente. Quebrou minhas pernas. Muito bom, muito bom. Na make, a gente vai escolher uma cor para o pincel. E eu gosto de pegar um vermelho daqui de cima, porque ele é mais róseo, tá? Não rosa, mas vai de acordo com a maquiagem que você quer usar, tá? Aqui, ó. É um vermelhinho, quase um rosa, meio... Tá entendendo como é que eu tô falando? É isso aí. Pega o pincel e joga um blush, né? O blush é aquela parada que as mulheres e alguns homens passam na maçã do rosto para deixar mais rosado, mais corado, né? Então, nessa camada de make, pega o pincel, passa aqui, ó, no rosto da modelo. Nossa, professor, vai deixar ela tipo Bozo? Calma. Ó, joga aqui, relaxado, né? Joguei um pouquinho mais ali só para dar um, né? E aí, a gente vai pegar um vermelhão mesmo, né? Mas aí eu vou fazer com vermelho, vocês podem fazer com a cor escolhida, não tem problema nenhum, né? Eu vou pegar e fazer o batom da modelo. Então, olha lá, o meu pincel ele tá ainda lá nos 20 e pouquinho de opacidade. E aí eu posso dar uma reforçada aqui, ó, para ele ficar um vermelho mais intenso. Pans, legal. Só que agora eu vou mesclar. Então vou escolher um modo de mesclagem aqui que fique mais interessante para essa make aqui da modelo. Deixa eu ver se o overlay tá... Opa. Ó, gostei muito do overlay, mas vou testar outras. A pin light ficou top, mano. Mas peraí, vamos ver outras. Olha lá, os efeitos de foto, ó. Eu pintei de vermelho, o bagulho fica verde, tá ligado? Tipo, faz o menor sentido. Saturação também ficou legal. O color ficou interessante, mas ele tá bem forte. Deixa eu ver, o color ou overlay. Color, pin light. Color. Vou deixar o color, só que eu vou tirar a força da minha opacidade para resolver esse BO. Gostei. É isso. Olha lá, ó. Top. Bochechinha corada, batomzinho relaxado. Bom, se não fosse professor, dava pra tinha futuro no make aí. Ô, louco, mano. O pior, mano, fiz curso de escultura. Não, de escultura? Não, de escultura não. Fiz curso de desenho com um maquiador profissional, mano. E o louco, teve um dia que ele mostrou como que ele trampava. Aí ele pegou uma folha e ele maquiou a folha, mano. No final era um rosto na folha. Mano, sinistro, velho. Era monstro, hein, mano. Cara, você é louco, mano. Enfim, vamos lá. Mas obrigado aí, ó. Porque vai que, né? Viro professor de maquiagem também. Ô, professor, por exemplo, eu achei estranho o efeito que ficou nos cantos da boca. Como que a gente corrigiria isso? Então, máscara é uma forma boa de corrigir, né? Você diz aqui no cantinho aqui? Isso. Eu nem reparei o que mudou, peraí. Não vi, mas se no seu caso aconteceu aí no seu, pode criar uma máscara, dentro da máscara usar o pincel preto em opacidade
e passar ele de leve, ó, para ele ir meio que tirando um pouco da coloração do batom. Não, por exemplo, o canto da boca escuro eu achei que ficou muito estranho em contraste com um batom vermelho. Com a cor do batom que você colocou. Entendi. Eu conseguiria, por exemplo, usar um distorcer no que eu pintei? Consegue. É só dar um Ctrl T. Só que aqui, como tem o blush e o batom, você vai ter que fazer uma seleção em volta da boca para afetar só ela. Faz uma seleção, dá um Ctrl T, Warp, no caso, né? O deformar ou distorção, seja lá o que for, ó. E aí você mexe aqui a coloração vermelha. Pode fazer em isso. 2 camadas para ficar mais fácil. Também, pode ser. Não tem problema. Professor. Oi. Toda a parte de maquiagem e tratamento de pele é feito basicamente com essas ferramentas, com o pincel e a parte de cor, ou usa outras ferramentas? Dá para usar outras ferramentas, tipo, eu já falei que tem tipo aquelas ferramentas de tirar olho vermelho, de tirar espinha, de tirar cicatriz, esses bagulho, mas isso é spoiler. A gente vai chegar lá ainda. Tá. Tipo o vídeo do Trump virando mulher. Ou da mulher virando pizza e pizza virando mulher, enfim. Tem várias ferramentas, mas assim, quando você tem uma foto de um rosto já, você pode usar essa técnica do pincel, porque, querendo ou não, maquiagem é cor sobre a pele, né? Então, você pensar isso, assim. Entendi, tá bem, obrigada. Mas a gente vai usar no curso. O quê? Com a Dilson também daria para fazer também tratamento de pele, coloração e tal? Dá, mas aí você tem que escolher onde o Adilson vai afetar. Aí certo. Tem outro, que aí, por exemplo, eu vou fazer um rapidão aqui. Por exemplo, vou pegar aqui o Adilson de Lua Hue Saturation, vou colorizar, vou deixar um vermelho. Eita, ele já veio com a máscara preta, por quê, mano? Aí, deixei ela vermelha, né? Vou pedir para ela afetar só a modelo, peraí. Afetar só a modelo. Aí. E aí aqui, aí é que vocês não vão gostar dessa parte do trampo. É pegar a máscara, pincel preto, e tirar o efeito todo de onde você não quer. Ou, melhor, aqui, certo? Vou deixar a boca, né, onde eu quero o efeito do vermelho que eu coloquei, ó, ela eu vou deixar preta, né? Tirar o efeito dela, ó. Digamos que eu criei esse Adilson só para a boca, né? Digamos. Aí, tirei o efeito dela e agora, lembra que eu falei? Na máscara, o branco revela e o preto esconde. Preto e branco são inversos um do outro. Então a gente pode pedir para inverter a cor da máscara. Então, dá um Ctrl I. Pronto. Só o lábio é vermelho. Ah, mas por quê? Porque Ó a bruxaria aí, gente. Então, a bruxaria. Quando eu pintei a máscara, você concorda comigo que essa região tá preta e tudo que tá vermelho tá branco? Ó. Olha um pontinho preto aqui de leve, tá ligado? Aí, se eu pedir para ele inverter as cores, o que é preto vira branco, o que é branco vira preto. Ou seja, tudo tá branco, vai ficar preto e tudo que era preto vai ficar branco, que é o batom. Aí já era. Saquei, valeu, Doug. É nóis. Inclusive, gostei do vermelhão, vai ficar agora, não quero nem saber. Mas não precisa fazer se vocês não quiserem, tá? A gente ainda vai fazer várias vezes esse negócio de inversão de máscara, então não se preocupem não, tá? Quando acontecer de novo, eu explico de novo do zero, bonitinho, tá? Então vamos lá. Agora, a gente vai colocar desde a modelo até a maquiagem dela em uma pasta, para ficar mais fácil, né? Como a gente já tem esse costume. Modelo. Olha lá, ó. Tudo que é da... Opa, escrevi errado. Modelo. Tudo que é da modelo, tá aqui, ó. Já era.
Não contente ainda, né? Não contente ainda, a gente vai criar um Adilson de matiz e saturação em cima de tudo. E ele sim vai afetar tudo, tá? Nesse caso, esse Adilson, ele vai ter 0% de saturação. Ou seja, ele vai deixar tudo preto e branco. Tá? Pô, Douglas, mó trampo, mano. E aí você vai fazer o bagulho ficar preto e branco agora? Calma. Porque não é só isso. Dessa vez, a mescla é com o Adilson. Então, para pensar. O Adilson afeta tudo que tem embaixo. Se o Adilson tiver um efeito de mescla, ele vai mesclar com tudo que tem embaixo. E por que preto e branco? Porque fazendo preto e branco, a gente consegue realçar tons escuros, médios e claros da colorização inteira que está por baixo. Então, a gente vai mesclar esse Adilson com saturação zerada em soft light, luz indireta. É o segundo efeito do quarto bloco, é embaixo do overlay. E aí, olha só, sem o Adilson, é assim. Com o Adilson, assim. Fica muito mais... Fica com um tchan a mais a imagem. E é exatamente isso que a gente quer. Tá? Ele dá uma segurada, ele... Tudo que é claro, ele realça. Tudo que é escuro, ele realça também. Os tons médios, ele agrega aos outros. Então você consegue dar uma boa controlada fazendo esse Adilson final, por assim dizer. Tá? Não é o final ainda, mas estamos chegando lá. Beleza? Aí vem a outra questão. A gente vai criar uma layer em cima do Adilson. Qual que é a mescla, professor? É soft light, luz indireta. Aí, essa nova camada em cima desse Adilson, que a gente acabou de fazer, eu vou chamar ela de gradiente. Por que gradiente? Porque é o nome da ferramenta que a gente vai usar nela. Não sei se vocês todos estão habituados com esse nome, gradiente, né? Mas aonde está essa ferramenta? Ela é a ferramenta de gradiente, atalho letra G no teclado de gradiente. O que ela faz? Bem simples. Ó, primeiro, eu restaurei as minhas cores originais, preto e branco. Para fazer isso, é só apertar a letra D. Ele restaura preto e branco para você. E vou selecionar o meu gradiente. Repara no seguinte, nas opções lá em cima do gradiente. Ó. O gradiente está aqui. Opa, peraí que eu apertei o botão aqui no... Aí. Aí o que acontece? Ó? Eu tenho aqui o meu gradiente, que por sua vez vai usar as duas cores do seu Photoshop. Então, como eu restaurei de preto para branco, ele me mostra um gradiente que começa em preto e termina em branco. Certo? Além disso, nós temos os tipos de gradiente. A gente tem o linear, o radial, o cônico, o centralizado e o cristalizado. Eu vou mostrar cada um deles para vocês, tá? Mas é assim, o linear, ele faz o gradiente acontecer entre duas cores sempre. No meu caso, preto e branco. E o linear, eu faço o seguinte, ó. Eu clico, seguro e arrasto, ele vai criar uma linha. Do topo da imagem até onde começa essa linha que eu estou criando aqui, ele vai deixar preto. A partir de onde começa a linha, o preto começa a acinzentar até virar branco no final da linha. Olha só, se eu soltar, preto, aonde ele começou, ele começa a cinzentar, vai acinzentando até chegar no final, branco. Eu posso fazer ele de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou direita para esquerda, ou esquerda para direita, ou diagonais. Professor, por que tá meio tudo cinzento, tá meio esquisito assim? Porque eu estou usando preto e branco. Entendi. E aí o gradiente entre preto e branco é a escala de cinza. Agora, tem uma coisa bem importante aqui. Se por algum acaso eu trocar o tipo de gradiente, nesse caso eu vou pro radial, o radial ele cria no centro um círculo e expande. Então, olha só, clico no centro, expandir até a ponta, ele cria um ponto preto que vai se transformar num gradiente para o branco.
Professor, não funcionaria melhor o branco e o fundo preto? Para você inverter as cores, basta você inverter as cores aqui, apertando X ou essa setinha. Então, nesse caso, se eu inverter, repara que a minha barra aqui em cima inverteu. Agora ela é branca para o preto. Se eu fizer a mesma coisa, ó, do centro para a borda, branco para o preto. E aí, o cônico, aonde você criar a linha, ele cria uma divisão reta das cores e na circunferência, ó, daqui para cá é que ele cria o gradiente para você, ó. Por isso que é cônico, né? Porque ele lembra um cone visto de cima. O centralizado, ele cria a cor no meio e duas bordas. Ele é bem parecido com o linear, a diferença é que ele é centralizado. E o cristalizado, ele é parecido com o radial, a diferença é que ele cria os brilhos como se fosse uma estrelinha da equipe Rocket. Tá? Só que no nosso caso, deixa eu voltar aqui, criar a layer de gradiente, a gente vai usar um gradiente com outras cores. E vai ser um gradiente linear, tá? Como vão ser essas cores? O meu estava preto com branco. Na cor preta, eu vou escolher laranja. Então, repara, troquei laranja para o branco e agora ele fica do laranja para o branco. Só que agora, no lugar da cor branca, a gente vai pegar um ciano. Professor, mas como é que eu troco a cor do branco? Inverte a cor com a letra X, agora o branco está em cima, seleciona o ciano para o branco. Pronto. Ô, professor, o gradiente sempre vai pegar a tela toda? Sempre vai pegar a imagem toda, a não ser que você faça uma seleção para ele funcionar só dentro da seleção. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Obrigado. Então aqui, ó, eu acabei de selecionar a cor ciano para o branco e agora eu vou inverter de novo as cores. X tá do laranja para o ciano. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um gradiente que vai ser daqui de cima lá para baixo. Ou seja, aqui, nessa área, vai ficar mais laranja, nessa área, mais ciano. Aí ciano fica engraçado, né? Parece que estou falando marciano, mas não é. Então, ó, com o gradiente, clico, seguro, arrasto para criar a linha, solto. E aí, depois que ele está feito, né? A gente vai pegar e vai jogar uma mesclagem, nesse caso de soft light. Professor, achei que ficou estranho. Eu também achei que o meu ficou estranho. Vamos ver outros aqui. Overlay. Não, overlay ficou meio soft light. O soft light ficou melhorzinho. Hue Saturation Color, não. Vai ter que ser o soft light mesmo. E nesse caso, eu vou tirar um pouco da opacidade dele. Tem algumas coisas aqui que não estão do meu agrado, hein? Por conta desse efeito que a gente jogou agora, eu comecei a perceber. O céu ficou com aquele efeito de foto. Eu vou dar uma alterada nisso, hein? Deixa eu ver aqui onde que ele tá, peraí. Achei você. Vou criar Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Se não funcionar... Funcionou. Danado. Só que não tão forte. Gostei. Se por algum acaso você está com o mesmo problema que eu estava do céu, né? Aquele céu cortado, vai em cima da camada 1, cria um adjustment de Hue Saturation, procura aqui no matiz, né? Eu tive que jogar para aqui, para cá pro lado, para o céu ficar vermelho. O importante não é a cor que está na barra, gente, é a cor do céu. Então, se eu jogasse para cá e ele ficasse com a mesma cor vermelha, ou laranja, deixa eu procurar um laranja aqui. Achei que ficou mais interessante assim. Deixa ele aí.
né? E aí só diminui um pouco da opacidade dele para controlar melhor a força desse Adilson. Só, gostei muito de como ficou agora. Achei que ficou 10, tá? Ou também, no caso do meu gradiente, eu vou reaplicá-lo. Ah, peraí. Ah, não, pera. Gostei. Só reapliquei, tá? De formas diferentes. Ah, professor, se eu aplicar assim, você que sabe? Como que faz pra aplicar o gradiente mesmo? Como que faz o quê? Pra aplicar o gradiente mesmo. Clica, segura e arrasta. Dentro da sua camada. Dentro da minha camada? Professor, depois que aparece a camada laranja e azul, o que é pra fazer? É só jogar o Soft Light nela. Tá bom, E diminuir a opacidade se necessário. Então, o gradiente eu consigo reaplicar ele quantas vezes eu quiser em cima dele mesmo? Ó. Ah, que top. Quantas vezes você quiser. Aí é só ir aplicando até você achar um que você fala assim, interessante, gostei. Por exemplo, eu não tô gostando muito do trem ficar azulado. Eu tô tentando buscar um jeito dele não ficar tão azulado assim. Qual é o atalho pra ele Gostei. no gradiente? Da ferramenta é G, da aplicação não tem. Entendi. Valeu. É nóis. Muito top. Aí, ó, olha como a gente já fez tanta coisa e aos pouquinhos vocês pararam de perguntar coisas do gênero, tipo, mas professor, a montanha não bate ali, ó, com tal bagulho, tá ligado? Porque é tanta paranauezinho que a gente vai fazendo, ó, que aos poucos ela vai criando o rolê todo, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Harmonizou pra caramba. Então, o esquema da edição de foto é você compor os recortes para eles esconderem defeitos, tal como o trio aqui escondeu o defeito do meu trem lá no fundo, né? E depois começar a harmonizar cor e iluminação, né? Para deixar o efeito mais interessante. Inclusive, agora que o céu ficou alaranjado, o farolete do meu trem ele ficou meio zoado. Eu acho que eu vou pegar uma outra cor aqui próxima do Eu achei que combinou mais. Não, ele combinou, mas ele ficou apagado. Ele não tá tão iluminado agora, sabe? É isso que eu quis dizer. Ele não tá... Na verdade, ficou tão claro, fica até estranho estar aceso. Exatamente. É mais ou menos isso. Nossa, Hadouken! Errei aqui, peraí, gente. Aí. Agora sim. Gostei. Achei que ficou mais interessante. Galera, não esqueçam, tá? Opa, errei. Deixa eu fechar aqui. Não esqueçam da chamadinha de hoje, ó. 19 ainda não assinaram, hein? Vê lá. Faz de novo qual parte, Gabriel? Essa montanha do lado tá meio deep web. Pior que tá mesmo, né? Isso aqui. Por causa do contorno dela, mano. Ela tá meio... tinha que dar um jeito... Acho que eu já até sei como a gente vai fazer isso. Já expliquei, beleza. Então vamos lá. Antes, né, da gente fazer outras coisas, vamos voltar aqui na modelo rapidão. E dentro da modelo, a gente vai criar uma camada, tá? A gente vai criar uma camada. E essa camada, ela vai ter que ser toda cinza. Então, e essa aqui você pode chamar de realce rosto, tá? Realce rosto. No realce rosto, a gente vai pegar aqui, ó, a cor cinza média, que tá aqui, cinza médio, e vai preencher a imagem inteira com ela. Então, para preencher com a cor escolhida, Alt Delete. Joga o modo de Soft Light na mesclagem. Pronto. Dá um zoom
na cara da modelo. E agora a gente vai usar duas ferramentas diferentes, né? Que servem para realces de tons claros e a outra de tons escuros. Onde elas estão? Aqui, ó. Soft light sobrepor, professor? Luz indireta. É o de baixo do sobrepor. Aí repara. Dentro dessa lupinha toda branca, se eu clicar, segurar, ele aparece a lupinha branca, que é a Dodge, e a mãozinha de Lego fechada, que é a Burn. A Dodge em português é subexposição, a Burn superexposição. Dodge realça tons claros, Burn tons escuros. Pega a Dodge. A Dodge, o tamanho dela funciona igual o pincel, colchetes. Tudo que for claro no rosto da modelo... A esponja faz o quê? Hã? A esponja é outro Paranauê. Não vamos utilizar ele aqui, mas basicamente ela vai servir para mesclar os dois tons. Ela é tipo uma mistura dos dois tons, tá ligado? Aí no nosso caso, Dodge. A Dodge, a gente vai passar onde é claro no rosto da modelo, tá? Então, nariz, ponta do nariz, bochecha, lábio de baixo, outra bochecha aqui, queixinho aqui do lado e pronto. Só. Troca para burn. Tudo que é escuro, você passa burn. Então, por exemplo, a testa aqui em cima, os vincos do nariz. Se vocês escutaram alguém xingando, foi minha mãe que se assustou com a porta fechando em cima dela. É que tô falando porque eu escutei ela falar, então talvez vocês escutaram também. Ó, passando a burn no lábio de cima, que tem mais sombra. Aí aqui, ó, no pescoço, um pouquinho. Aqui nessa parte do queixo. Embaixo do lábio. Olha lá. Aí você vai falar assim, professor, mas não mudou nada. Sem com. A gente só deu um realce ali no rosto dela. Ficou bem mais expressivo, tá? A bochecha do lado esquerdo dela ficou estranho. Ficou bem claro, né? Fique fofão. Peraí. Deixa eu pegar aqui o burning, então. Deixa eu tirar um pouco do efeito claro aqui. Professor. Oi. Isso é para realçar ainda mais. Isso é para realçar ainda mais do que? Desculpa? As sombras que tem no rosto. Isso, não só as sombras, mas a iluminação do próprio rosto também. Se quem preferir deixar sem isso daí. Pode deixar? Pode deixar, sem problema não. A bochecha na esquerda tem uma parte branca ali que tá pixelada. Se você tá falando disso aqui, ó. Não. Na esquerda do rosto dela. Na esquerda dela. Aqui. Aí a direita dela. Ah, aqui. Isso. Embaixo. Bem na curvinha. A parte pixelada ali é esquisita. No maxilar. Ah, no maxilar, não na bochecha. Espera aí. Vem no realce aqui pegar o burn de novo. Deu uma enganada, mas não tanto, né? Aí, pronto. Resolvido. Então, beleza. Fiz isso. Agora, vamos pegar aqui a imagem 13, certo? A imagem 13 é a mais suave de trabalhar porque ela vai simular o sol. Ela é um lens flare, é um efeito de câmera que a gente tem. Pega ela, joga aqui na imagem, de preferência em cima da camada da modelo, tá? E aí, posiciona ele lá onde está o sol, gira ele para esse feixe de luz alcançar a modelo, tipo assim, e joga, rasteriza, né? Como sempre, costume nosso. Joga um screen na mesclagem. Nossa! Alienígenas. Joga um screen aqui, ó, divisão na mesclagem.
Primeira coisa, Ctrl U nessa imagem, coloriza ela e deixa ela mais avermelhada ou alaranjada. Tipo assim. E cria uma máscara para ela. Por quê? Porque fica o recorte da imagem aqui, ó. Professor, mas por que a gente usou o screen? Lembra que eu falei? O screen ele está dentro do grupo que mescla tons claros e elimina tons escuros. A borda inteira da imagem, dessa luz, é preta. Então, ela eliminou, mas ela ainda tem o recorte. Pega a máscara, pincel preto, e aumentar um pouco aqui a opacidade. Tira, ó, o fundo, ó, da imagem. Para ficar o facho de luz ali, ó. Como é que você fez pra ele ficar laranja? Ctrl U. Aí você clica na caixinha de colorização, escolhe a cor laranja, dá um OK. Aqui, entendi, valeu. Opa, peraí. Ctrl U. Clica nessa caixinha aqui, ó, Colorize. Escolhe a coloração, dá um OK. Entendi, obrigado. É nóis. Qual que é a mesclagem, professor? Para sair o fundo azul? Screen. Divisão. É o segundo do terceiro bloco. Aí, a gente vai, se vocês quiserem também, pode jogar níveis para controlar a intensidade do clarão, né, desse lens flare, ó. Tipo assim, ó, ficar o sol estouradão, né? Eu quero um pouquinho mais claro, gostei dele um pouquinho mais claro. Deixa eu ver. Achei que ficou mais interessante. Ficou mais legal. Isso aí. Aí, meus queridos, vamos aqui na modelo de novo. E aí a gente vai fazer uma luz de recorte. Em cima da própria modelo, procura aqui a modelo, né? Seleciona a layer da modelo, cria uma nova camada, chama ela de luz recorte. Luz recorte. E aí você vai pegar com o pincel, segura Alt com o pincel, ele vai virar o conta-gotas. Seleciona um tom de laranja próximo do sol. Não o branco, tá? Um tom de laranja de próximo aqui do sol, para ficar mais interessante. Aí o que a gente vai fazer? Ao redor do corpo da modelo aqui, ó, principalmente onde tem o recortezinho branco, pega o pincel e faz um traçado para pegar a iluminação da cor do sol. Ó. Professor, achei que ficou bem ridículo. Calma. Aqui não precisa quase, mas... é porque tudo aqui já tá... Aí. Aqui no cabelo, interessante. Aqui no ombro. Aí. Aqui desse lado não precisa, não. E aí, abaixa um pouquinho a opacidade dela. Pronto. Ó que lindo. Agora ela está iluminada pelo sol de verdade. Tá? Uma coisa, ninguém perguntou, mas eu já vou falar. Por que esse efeito de iluminação, sendo o sol, ele está em cima da modelo? Porque a gente precisa que o facho de luz atravesse em cima da modelo. Só por isso. E até porque esse tipo de efeito funciona exatamente dessa forma. Tá bom? Bom, até aqui. Sobrevivendo? Tem mais... deixa eu ver. 1, 2, 4 coisas para fazer. E aí encerra. Bom, vamos seguir então. Próxima coisa. Cria um Adilson aqui de Color Balance, o signo de Libra. E dessa vez, troca de tons médios para sombras. Shadows. Repara que até as agulhinhas ficam pretas quando você seleciona o Shadow. As sombras vão ficar mais azuladas. Então,
joga um pouquinho de sombra azul. Só um pouquinho, já vai resolver o BO. Gostei. Faz isso, tá? E aí vem a nossa última imagem, a 14. Pega a 14, joga em cima de tudo. Joga ela aqui para baixo da imagem, ó. Redimensiona, né? Porque ela vai... A gente vai fazer vários bagulho aqui com ela. Pode rotacionar um pouco, enfim. O importante é, ela tem fundo preto. Então ela precisa primeiro ser rasterizada, obviamente. Segundamente, ela precisa receber um efeito de screen. Não só isso. A gente vai pegar aqui também, criar uma máscara para ela. Bandeirinha do Japão. Vai pegar o brush preto, opacidade uns 30, e eliminar aqui, ó, um pouquinho do corte que resta da imagem, ó, para ficar só a fumaça ali, ó. Aqui também, ó, precisa eliminar um pouco, ó. Fazer uns no meio aqui para deixar a fumaça um pouco mais fraca, ó. Ô, professor. Oi. Se usa chroma key, tem como tirar direto no Photoshop ou não? Então, sabe a limpeza que a gente fez no fundo da imagem da modelo, do trio, do trem? Sim. É a mesma coisa. Se você tira uma foto de alguém no chroma key, ele só torna mais fácil a hora de selecionar o fundo para você tirar. Porque ele é uma cor única. Ah, tá. Tá. Então aí, o Magic ali funciona no pelo. O quê? Aquela ferramenta que você seleciona a seleção mágica lá. Você seleciona tudo de uma vez só. O Quick Selection? Isso. No caso, no Chroma Key é bala. É só clicar que já vai tudo. Clica uma vez, pega quase tudo. Fechou. Aí, ó, coloquei um pouquinho de fumaça, certo? Não contente, eu vou duplicar essa fumaça. Ctrl J. Aí, Ctrl T e vou posicionar ela em outro canto. Professor. Oi? Vai finalizar com ela andando assim em cima do trem, mano? É porque ela é contra o sistema. Por essa você não esperava. Mais uma duplicada da 14. Agora eu vou arrastar ela mais para baixo, ó. E vou esticar ela um pouco, ó. Porque, mano, tá fazendo fumaça pra caramba aqui. Né? E mais uma vez, só para jogar essa daqui, ó. Essa eu vou inverter. Então, clica com o botão direito dentro da transformação. Eu dei mais um Ctrl J. Tá? Eu tenho 4 camadas de fumaça no meu. Botão direito nessa. Flip horizontal. Vou girar aqui. Vou diminuir um pouco para cá. Pronto. Tá lá, ó, cheio de fumaça. Tá louco. Vou juntar todas as 14, ó. 14 original, primeira cópia, segunda e terceira cópia. Limpar todas elas num grupo. Vou chamar de fumaça. E a gente chega nos 2 últimos passos, tá? Cada um deles tem 3 coisas pra gente fazer e é bem de boa. O primeiro é que a gente precisa de um realce da imagem total. Beleza? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa de uma camada que seja uma cópia exata da nossa composição aqui, né? Então, para pensar. Uma camada que seja tudo isso, né? É como se a gente mesclasse todas as camadas ao mesmo tempo. Mas nesse caso, a gente usa um atalho para criar uma camada que é a cópia da imagem. Como? Ctrl, Shift, Alt, E. Repara aqui, ó. Layer 1, vocês podem perceber, ó, o céu, fumaça do trem, o trem, a modelo, a fumaça embaixo, laranja ciano, tudo bonitinho. E ela a gente chama de realce, tá? Realce. Na realce, ok? A gente vai fazer 3 coisas. A primeira delas é jogar um soft light, luz indireta. Aqui.
Segunda coisa é reduzir a opacidade. Pronto, gostei. Terceira coisa é criar uma máscara e pintar de preto apenas a modelo. A opacidade do pincel nesse momento tem que ser 100%, tá? Então, professor, não estou vendo diferença. Vai ter, tá? Principalmente onde estiver claro. Pronto. Fechou. Então, repara, a minha máscara está pintada como a modelo, tá? Essa foi a penúltima camada da composição. Vamos para a última agora, tá? Para fazer a última camada, Ctrl J, duplica o realce. Chama o realce cópia de relevo. Por que relevo, professor? É mais ou menos o efeito que a gente vai aplicar. É como se a gente tivesse dado um relevo na foto. A diferença é, primeira coisa que a gente vai fazer é restaurar a opacidade do relevo para 100%. Segunda coisa que a gente vai fazer é, repara, sempre que você tem uma máscara na sua camada, fica essa moldura mostrando qual das duas você está mexendo. Então, deixa a moldura na foto. Então, se não tiver, clica uma vez em cima da foto, resolvido o problema, tá? Então, ó, joguei a opacidade, moldura em cima da foto. Vamos lá. Menu filtro, última opção, outro, segunda opção, high pass ou alta frequência. Clica nele. Vocês vão reparar que o alta frequência, deixa eu dar um zoom out aqui, ele vem com um efeito de 10 pixels aplicados, mas aqui, ó, o ideal é, quanto menorzinho ele for, não precisa ser muito, ó, 3,5 para mim funcionou muito bem. Repara que ele cria como se fossem contornos, ó, ao redor dos objetos. No caso, pensando até mesmo na modelo do trem, ó, ele realça a nitidez das coisas, esse alta frequência, high pass, né? Ele serve para aumentar a nitidez. E por que relevo? Porque se você olha para cá, ó, parece que a foto ganhou relevo, né? Aquela foto texturizada. E aí, no caso, eu diminuí um pouco para concentrar a nitidez próximo das linhas da modelo. Por isso que eu deixei ele 3,5. Às vezes 3,5 não vai funcionar para você. Aí você pode diminuir ou aumentar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Mas 10 já é exagero. Conseguiu configurar o high pass? Dá um OK. Aí você vai falar assim, nossa, professor, reparei que mudou aqui, né? É, mudou. E aí, a última coisa que a gente vai fazer é, o realce, galera, ele está sendo aplicado, para pensar, ó, pela máscara, somente no cenário. O relevo vai ser aplicado apenas na modelo. Então, a última coisa que a gente tem que fazer é, fez o relevo, clica na máscara do relevo, que era uma cópia do realce, e inverte as cores dele. Ctrl I. Agora, o realce afeta o cenário, não afeta a modelo. O relevo não afeta o cenário, mas afeta a modelo. Professor, não vi diferença. Verás agora. Eu achei isso aí muito confuso, para ser sincero. Você anotou? Eu anotei. Porque é interessante anotar, mano. Se você, tipo, tá sentindo dificuldade na hora dos comandos e tal, é melhor você anotar, assim, porque é muito comando, mano. Muita coisa. Mas eu refaço, peraí. Aí aqui, ó, com o relevo, a imagem tá assim. Sem o relevo,
Ó quão menos nítida ela fica. Com o relevo, 3, 2, 1. Se ligou que ela dá um... Ela ganha, literalmente falando, um relevo? Ela ganha um destaque? E é exatamente isso, ó. Tem o relevo, com relevo. Tem relevo, com relevo. E aí, gente, se você chegou até aqui, parabéns. Nossa primeira composição está feita. E é isso que eu quero que vocês me entreguem em PSD e PNG na aba da aula 3, que já está disponível desde quarta-feira. Beleza? Ô, professor, eu posso seguir o que tem lá em vídeo? Porque tem um... Pode. Pode sim. Eu tô fazendo exatamente isso, sabe? Entendeu? Mas assim, ó, professor, o que você está explicando tem, assim, naqueles vídeos que você colocou lá no download, nas imagens, daquele material lá? Só que eu aplico às vezes, algumas coisas diferentes. Ah, entendi. Mas tem coisa extra, né? Algumas coisas eu faço diferente só, não extra. Eu não coloquei nada a mais. Ah, beleza, professor. Beleza? Eu vou ter que ir, porque eu tenho um Tá bom. compromisso, tá? Valeu. Vai lá. É nóis. Então, gente, até aqui. Dúvidas, problemas, perguntas? Vixe, um monte de coisa aqui. Peraí, Wilson. Caso eu queira, ao invés de usar a imagem 13, eu posso usar reflexo por flash? Pode. Sem problema. Professor, minha imagem ficou muito escura. Eu já procurei em todas as camadas e não consigo resolver. Você consegue me mostrar? Se você conseguir me mostrar, facilita. Senão, vai dificultar um pouco. A galera que tá morta aí, tá tudo bem, mano? Vocês sobreviveram a essa finalização? Tô vivo, professor, tô vivo. Ah, não, beleza. Muita informação, professor, mas eu queria entender mais em relação à finalidade. Como assim, a finalidade? Por exemplo, esse acabamento que você usou agora, eu posso utilizar como uma receita de bolo? Tipo, todo o trampo que eu for fazer, eu dar esses toques finais, assim, para dar um diferencial no meu trampo. Essa parte de realce e relevo, essas duas camadas, sim. Porque elas funcionam bem para quase tudo que é edição. Mas você vai dar de cara, às vezes, com edição que elas não vão funcionar. E você vai ter que achar outra forma de fazer. Mas, assim, geralmente, no meu particular, eu uso o relevo para personagem, que ele é no caso aqui, a modelo é o principal da foto, né? Então, eu uso o relevo nela. E o realce eu uso no cenário. Porque o relevo que você deu e o realce eu achei bem próximo à ferramenta de movimento ali do trem que você usou. Só que num grau mais baixo. Não exatamente. Não exatamente, porque o realce ele não aplica desfoque. Ele literalmente serve para deixar as cores mais intensas, luz e sombra mais contrastante, esse tipo de coisa. Para isso que eu uso o realce. O relevo é só para tornar o contraste da modelo mais nítido que do cenário. Por isso que dá um destaque na modelo, entendeu? Mas é igual eu falei, tem coisas que você não vai conseguir aplicar essas duas táticas. Mas é sim uma receitinha de bolo, tipo um bolo de chocolate, um bolo de fubá, um bolo de morango, um bolo de laranja. Agora, se você quiser um bolo de casamento, 3 camadas, cobertura de sei lá, mano, de sangue de alce belga, não vai funcionar. Entendeu? Aí, nesse caso, contrata você, né? Não, tá doido? Mas funciona, em 80% das vezes. Tá? Agora, peraí, que tem mais coisa aqui. Posso, Matheus? Vou dar uma repassada rápida, então, ó, em realce, beleza? E, deixa eu ver, tudo ok? Tudo a pampa? Como eu compartilho para você? Então, Gabriel, aqui embaixo, ó, aonde tem o telefoninho, a câmera, tem o apresentar. Aí você clica nele, escolhe a tela que você quer apresentar e compartilha. Aí eu consigo ver, tá? Professor, na real, o que eu não entendi na prática, o que é o relevo? O relevo é um aumento na nitidez da foto da modelo, basicamente falando, tá?
E o Eurico perguntou, o muro de tijolos vai ficar claro? Você pode deixar igual eu deixei aqui, um pouco mais claro. Se bem que ele tá um claro bem zoado, né? Agora que eu fui reparar. Vamos pensar aqui em uma forma rápida de resolver ele. Acho que eu já sei, mas peraí, deixa eu só tirar a dúvida do Gabriel aqui que ele tá compartilhando. Fala aí, Gabriel, pode mandar bala aí, ó. Ó, no seu relevo, falta você inverter a cor da máscara. Ctrl I nela. Aí. Só tem uma coisa. O seu lens flare, ele tem que estar no sol. E o facho de luz na modelo. Então você vai ter que redimensionar ele com Ctrl T, né, para deixar a bolinha da luz do lens flare dentro do sol e esticar o feixe de luz até pegar a modelo. Isso, garoto. É isso mesmo. Isso aí. Wesley, eu vi a diferença, mas não entendi. Então, quando a gente usa a nitidez, é justamente para deixar como é que fala? Aquela parte em específica mais nítida que o resto. Por quê? Porque o nosso olho, ele sempre olha primeiro para o que é mais nítido, entendeu? Então, no seu caso, Gabriel, eu achei um pouco escuro, mas é só mexer lá no Color Balance, mano. Esse Color Balance que tá em cima do seu gradiente aí, que é o da sombra. Troca lá pra... Não. Para. Aí. Troca ali, ó, tons médios pra sombra. Aí. Shadows. Diminui um pouco esse azul aí. Já deu uma melhorada, mas tem alguma coisa, você vai ter que achar aqui qual camada que você deixou essa parte mais escura aqui. Eu não sei qual é. Mas é isso. Beleza? Ah, tá. Agora eu entendi sua dúvida, Wesley. Quando a gente aumenta os pixels, a gente está aumentando o afastamento, né, dessa questão do relevo. Porque o relevo, o que ele faz? Ele pega o contorno das coisas na foto e dá um tchan, né? Dá um plus nele, entendeu? Só que diminuir isso faz com que o relevo fique mais próximo do contorno. Pode compartilhar a tela, professor? Eu não. Peraí. Perdão. Não, peraí. Agora eu parei sem querer. Fui voltar e parei. Agora voltou. Então, assim, quando você aumenta os pixels ali no efeito, ele está aumentando a distância em que ele aplica o relevo do contorno do objeto na foto. Então, quanto maior tiver, mais relevo vai ter em distância, como se fosse uma aura, tipo a energia do Super Saiyajin, tá ligado? Quando ele fica Super Saiyajin 4, o bagulho fica longeão. Quando eles estão só ali com a energiazinha normal do Kaioken, é pertinho do corpo. É isso, tá? E agora, quem me perguntou aqui, mano? Peraí. Matheus, eu não sei se você tá aí ainda. Eu acho que tá, talvez, não sei. Espero que sim. Já pode sair? Quem já terminou, não tem mais dúvida, já respondeu a chamada, tá liberado. Eu só vou mudar a cor aqui do tijolo, que a Yuri falou, e dar uma repassada no realce pra galera que pegou. Eu queria ver a mudança aí dessa parede que tá incômoda. Do muro, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma seleção dele e vou jogar um Adilson aqui no real. Selecionar aqui o real, né? Fazer uma seleção aqui com o laço poligonal. Caraca, mano. Tem alguém em cima de uma moto vendo a aula, velho. Barulhão monstro. Top. Ó, fiz uma seleção. Ctrl U. Deixa eu colorizar. Talvez vai ficar melhor colorizado.
laranjão, saturação pans, teco mais escuro? Não. Professor, deixa eu falar, eu fui lá na camada dele, selecionei, dei um Ctrl J só na seleção e fui no. Dei 2 cliques e fui na sombra. Aí coloquei o pretão e coloquei a opacidade. Pode ser também. Deixa eu. Peraí. Deixar assim. Vou criar uma camada em cima do realce. Vou pegar meu pincel preto. Opacidade 20. Opa. Vamos testar um overlay aqui. Espera aí. Não. Preto não, espera aí. Pegar um laranjão. Top, um laranjão. E esse laranjão color ficou interessante, porque pelo menos ele já ficou um pouco mais ali no rolê. Multiply, color burn, acho que um color burn, ó. E aí tira um pouco da opacidade. Deixa eu ver como é que tava antes. Deixa eu ver se eu ligar um níveis nele. Peraí. Não. Não. Ô, professor, daí é pra tirar, sei lá, essas sombras que estão aí, nessa parede? Ou seria muito rolê? Dá. Mas Mas como seria mais fácil trocar de posição algumas coisas. Tipo, colocar o trem mais pra frente, enfim. Tá. Seria Mas como seria pra tirar, mais ou menos? Pra ter uma ideia. Você teria que usar as ferramentas de correção, que é a mesmo tipo de ferramenta para tirar espinha e coisa do gênero. Tá. Mas daria trabalho porque você teria que fazer os tijolinhos ficarem perfeitinhos, sabe? Entendi. Aí fica meio chato essa parte, mas mais ou menos esse esquema. Ou aqui, podia também... Deixa eu ver um negócio. Vou testar uma parada aqui, ó. Mas, assim, sem compromisso. Aqui. Não sei porque eu achei melhor. Não sei vocês. Ficou melhor. Eu gostei. O que eu fiz? Eu tirei o muro na máscara da camada que ele tá, que é a 4. Mas, no caso, respondendo ali a Yuriko, né? Eu criei a camadinha aqui que tava com... Eu só criei uma camada, escureci a camada e apliquei mesclagem para ele dar uma segurada ali. Mas aqui nesse caso, como eu mexi no fundo, na raiz da imagem, eu vou ter que reconstruir o realce e o relevo. E aí eu vou fazer rapidão, tá? Até para responder a dúvida do Matheus. Depois que eu terminei minha imagem, fiz tudo, fiz a fumaça. Cria uma camada que é toda a imagem ao mesmo tempo. Ctrl, Shift, Alt, E. Ela eu chamo de realce. A realce, eu vou fazer 3 coisas. A primeira é ligar o modo de Soft Light, luz indireta. A segunda é baixar um pouquinho a opacidade. Aí, tá ótimo. E a terceira é criar uma máscara e pintar a modelo, apenas a modelo, de preto, opacidade 100% no pincel.
E pans. Aí. Pintei a modelo. As 3 coisas do realce está feito. É a máscara, soft light, opacidade baixa. Duplico o realce. Ctrl J. Realce cópia eu chamo de relevo. Nela eu faço 3 coisas. Subo a opacidade para 100. Na imagem eu jogo filtro, outro, high pass. Pronto. E aí ela vai ficar cinza. Seleciono a máscara. Clico nela uma vez. Ctrl I para inverter as cores. Tá feito. Resolvido. E aí é só salvar e ser feliz, né? Deixa eu salvar o meu aqui, inclusive. Alguém chamou? O professor, qual que é o nome dessa imagem? De que imagem? Dessa que a gente fez agora. Dessa que finalizou. Eita, não consigo salvar. Peraí. Para me entregar é aquele nome que eu passei para vocês lá. Tem que ser o LPA, underline, número da turma, underline, seu nome, underline, aula 3. Ou, no caso, aula 3, perdão, aula 6. Aí, para você, depende. Tipo, a temática da imagem é steampunk. Você pode chamar de, sei lá, plataforma de trem steampunk, steampunk, trem, não sei. É que eu tô com dúvida em umas ferramentas de texto. Teria como a gente colocar um texto aí com... Tipo, harmônico com a imagem? Um texto legal para combinar? Vixe. Depende do que você quer fazer com o texto, mano. Mas aí, tipo, tem toda a configuração do texto, aí tem todo o espaçamento, toda a configuração de posição, a configuração das cores. Tem, vixe, é uma porrada de coisa isso aí. Consegue fazer alguma coisa rápida? Só de dar algum exemplo? Porque eu consigo criar o texto, mas configurar ele para parecer parte da imagem, não. Porque aí tem que ser, tem que configurar tamanho, fonte, posição, perspectiva, efeito, brilho, intensidade. Tem muita coisa. É quase uma mini montagem só para o texto. Professor, qual que é aquela tecla para fazer virar tudo uma mesma camada? Ctrl Shift Alt E. Beleza. Mas a gente vai abordar essa parte de texto também na aula? Não. Texto não. Mas basicamente, mano, tipo, a aplicação que seria no texto é a mesma aplicação da edição, só que na layer do texto. Aí você tem que vir na ferramentinha de texto, por exemplo, criar o texto que você quer e em cima dele fazer os efeitos. Professor. Aí, tipo, ajuste, filtro, modo de mesclagem, cor, todos esses bagulhos você consegue aplicar em cima do texto. Entendeu? Beleza? Professor. Oi. Tô com uma dúvida aqui em relação aos créditos dessa imagem. Se eu postar no Instagram, será que tem algum problema? Não, porque é um exercício. Entendi. Pode postar, sim. Fechou. É nóis. Bom, gente, mais alguma? Professor, eu criei uma plataforma na parada. Se não poder, depois eu apago. Não, tranquilo, de boa. Toda hora. Show. Então, meus queridos e minhas queridas, por aqui encerramos essa primeira composição. A entrega dela é até terça-feira. Quarta-feira a gente já começa a composição nova, que é Cyberpunk. Beleza? Quem quiser compartilhar com os amiguinhos no WhatsApp, ó, o Wesley tá perguntando aí da plataforma que o Lucas criou. Só mandar lá no grupo, que eu também vou dar uma olhada. E por favor, de fazer as entregas, gente. Por favor, façam as entregas lá, beleza? Beleza, professor. Então, aquele abraço. Obrigado por hoje, galera. Até quarta-feira, um excelente final de semana. Comam seus legumes, tomem muita água, tomem banho de álcool em gel para se proteger e é nóis. Falou. É nóis. Falou, galera. Semana.